Olá, galera. Dando continuidade à demonstração dos nossos desenhos de construção geométrica, vamos desenhar um arco concordante de raio R qualquer com o segmento AB, tendo um detalhe importante que é esse arco vai passar por um ponto C. Então tem uma técnica, uma regra para isso, e é muito parecido com o desenho da concordância de raio R com o segmento AB. Porém, eu tenho um ponto C em um determinado lugar. Primeira coisa que a gente faz, semelhante ao que nós fizemos, nós vamos traçar uma reta, um segmento qualquer. Vou nominar esse segmento, ponto A, segmento B. E agora vou indicar um ponto C qualquer. Então eu vou indicar o ponto C nessa posição. Vou chamar de ponto C. Então eu tenho um ponto C, tenho o segmento AB, e agora eu vou encontrar um arco concordante que passe pelo ponto C e concorde com o ponto A. O procedimento é similar ao que a gente fez no exercício anterior, então eu vou pegar e vou traçar um arco qualquer nesse primeiro momento. Então eu vou traçar um arco. Vou encontrar o ponto, agora ponto D. Vou traçar ponto E, ponto F, vou traçar um arco e no ponto F vou traçar um outro arco. Então o que eu encontrei aqui? Então ponto D, ponto E, ponto F, ponto G. Vou unir o ponto G com o ponto A. Ok? E agora eu preciso encontrar dentro dessa linha aqui qual que é o ponto que é o centro para unir para poder traçar um raio de raio R qualquer que vai passar por C e ser concordante a B. Então vamos lá. A técnica para fazer isso é, primeiro, então agora eu uno o ponto A com o ponto C, certo? E com o compasso abro uma medida qualquer. Com o compasso eu vou fazer uma medida maior para a gente não misturar as linhas aqui, senão fica muito bagunçado. Então eu vou pegar aqui, ó. Vou traçar um arco, vou traçar outro arco. No ponto C eu vou traçar um arco. Opa, a minha medida ficou faltando ali. Tá justamente bem no ponto G ali, tá? Deixa eu apagar aqui esse ponto G e transferir ele para cá.
Então, repetindo o procedimento. Então, no ponto A, eu traço um arco. E eu traço um arco nesse ponto aqui, à minha esquerda. E no ponto, pelo ponto C, eu traço um outro arco. Então, o que eu encontrei? Duas intersecções. Então, está em G. Vou chamar de H. E vou chamar de I. Vou pegar a intersecção I com H e vou unir. O que eu encontrei? Vou chamar do ponto... Na realidade, isso aqui é uma mediatriz, né? Eu estou dividindo esse segmento AC em duas partes iguais. E aqui é uma reta perpendicular. A ligação do ponto I com o ponto H me gerou essa reta. E essa reta, ao cruzar com essa outra reta, a gente pode dar nomes para ela. Então, vamos chamar de reta R e reta S. Eu encontrei um ponto bem aqui. Vou dar mais um ainda. Ficou lá essas coisas. O ponto que eu encontrei, exatamente nesse cruzamento, é o ponto do meu centro de raio R, que vai passar por A e passar por C. E aqui eu tenho meu raio concordante com A, passando por C. Então vamos relembrar. Traço um segmento AB. No ponto A, traço uma linha perpendicular usando um arco, encontrando ponto D, ponto E, ponto F, ponto G. Traço a linha perpendicular. Então, na realidade, eu tracei um ângulo de 90 graus. Lembrando, pessoal, que cada uma dessas divisões é 60. Então, daqui até aqui 60 graus, daqui a aqui é 60 graus. Metade de 60 é 30. Então, 60 com 30, 90 graus. Faço uma interligação do ponto A com o ponto C e traço uma mediatriz ao ponto AC. Então eu tenho os dois arcos usando o compasso, encontro primeiro os dois arcos, com os dois pontos, perdão, o ponto H e I, com a intersecção dos dois arcos. Encontro esses dois pontos, ligo esses dois pontos, a intersecção da reta S com a reta R me gera um ponto, que eu vou chamar de ponto O. Esse ponto O é o centro do raio R, que é concordante com o segmento AB, passando pelo ponto C. Eu faço uma ligação aqui, faço uma seta. Então, essa medida eu não sei, é uma medida qualquer, porque ela depende dessa linha, ao encontrar essa aqui. Se o ponto estivesse mais para cima ou mais para baixo, essa linha poderia estar mais, o arco está mais para cá ou mais para cá, o centro. Então aqui meu centro R. Ok, galera? Então esse é a concordância. Então é concordar. Segmento AB. Com o arco R qualquer que passa pelo ponto
C.